em tecnologias da indústria 4.0, a gente está falando em transformação. Quando eu falo eu falo em transformação da sociedade e, ao mesmo tempo, transformação do indivíduo, da sociedade, da indústria. Quando a gente fala o termo revolução, ele é um termo que implica uma transformação em vários atores aí, que eu diria, né? Em vários momentos aí da sociedade, vários atores. Então, é importante a gente voltar no passado para a gente entender como foi essa mudança, quais foram as tecnologias de base de cada mudança que a gente teve aí ao longo de alguns anos. É claro que falar de revolução, ou falar de tecnologia, a gente pode aí colocar desde do início da humanidade. A gente já tem a própria engenharia não científica, né, não claramente científica acontecendo, mas se a gente for retratar desde o início, dos primórdios da humanidade, a gente vai ver vários processos de transformação que ali tinha uma engenharia que estava sendo desenvolvida. Para a gente voltar e entender um pouco essa questão da indústria 4.0, vamos pensar na evolução da indústria sobre o aspecto do momento que a gente tinha antes, um pouco antes da primeira revolução industrial, que era a questão da produção artesanal. O que era a produção artesanal? Aqui nessa foto dá para a gente ter uma visão desse processo, de como era uma indústria, né? Não era bem esse nome, mas eram os artesãos, ou melhor, as guildas, que eram os locais onde, que eram corporações, né, que tinha o ofício de trabalhos em vários segmentos. Aqui a gente tem um segmento aqui do artesão fazendo calçados, e o que a gente vê nesse artesão? A gente vê um processo onde são poucas pessoas trabalhando. Claro, por que eram poucas pessoas? Talvez a gente tinha várias guildas, vários processos artesanais que acontecia nesse momento, mas em pequena escala. Esse momento que eu estou falando, século XV, século XIV, até ali o século XVII, XVIII, né? A gente tinha esse modelo de produção artesanal, que era uma produção muito que iniciou na Inglaterra. A gente tem esse início na Inglaterra, onde a gente tinha o ofício, a gente tinha vamos pensar assim, nos processos de produção, a gente tinha uma hierarquia. Se a gente for falar de hierarquia, de funções, nós tínhamos 3 pessoas importantes ali nesse processo. Quem eram essas 3 pessoas nos níveis hierárquicos dessa organização? Era o artesão, ou o mestre, que ele tinha o ofício e conhecia de todo esse processo, conhecia de todas as etapas do processo de produção. Quando a gente fala de todas as etapas de produção, vamos pensar que esse mestre, ele conhecia toda a cadeia de produção que nós sabemos hoje, né, que nós conhecemos, a cadeia de valor, que nós falamos muito hoje, mas ele conhecia toda ela, conhecia desde os clientes, o processo de produção, conhecia muito bem o processo de produção, as operações que tinha, os processos de compra dos materiais. Então, ele conhecia de toda a produção, inclusive do início ao projeto até a comercialização desse produto. Esse era o mestre, né? Então, ele tinha um domínio de todo o processo. E junto dele, a gente tinha o aprendiz. Esse aprendiz, ele iniciava o processo de produção, não conhecia toda a estrutura, ele era guiado pelo mestre, né? E quando ele já tinha mais ou menos um bom conhecimento do processo, que ele ia conhecendo um pouco melhor e tal, ele passava por uma função chamada de jornaleiro. Esse jornaleiro era a pessoa que desempenhava uma jornada de trabalho dentro desse ofício desse processo artesanal. Então, se a gente for falar de operações de engenharia de produção, a gente vai falar assim, olha, qualidade, o mestre trabalhava, ele conhecia do início ao fim. Se a gente for falar de escala de produção, a escala de produção era bem baixa, o volume de produção era baixo, né? Então, havia um baixo volume de produção. Se a gente for falar de padronização de processos, eram processos não padronizados. Não havia essa padronização que nós temos, que a gente foi trabalhar melhor numa outra etapa aí, que a gente já vai ver à frente. Então, o volume de produção era baixo, a qualidade era uma qualidade razoável, a especialização, né,
o que a gente vai ver lá à frente de especialização do trabalho não existia, porque ele conhecia de todas as operações, não haviam divisões do trabalho nesse momento. Esse ofício havia todos os trabalhos eram trabalhados de forma completa, o conteúdo de trabalho era muito mais abrangente, né? Então foi um processo assim bastante rudimentar que expandiu, né, num processo aí que a gente chama de evolução da indústria como a primeira revolução industrial. Então, para a gente entender das tecnologias da indústria 4.0, a gente tem que passear um pouco pelas revoluções industriais, pela primeira, segunda, terceira, quarta revolução industrial. Então, se a gente for falar da primeira revolução industrial, que data aí do século XVIII, vamos pensar assim, eu não gosto muito de parametrizar um ano específico. Vamos pensar no século XVIII, até o início ali do século XIX, até a metade do século XIX, a gente teve o advento da primeira revolução industrial. O que foi essa primeira revolução industrial? Muito característica da Inglaterra, né, iniciando na Inglaterra. A gente teve aí uma mecanização do trabalho, uma mecanização das operações, enfim. Eu acho que um ponto que a gente tem que pensar é na tecnologia de base que nós tivemos nessa primeira revolução industrial. Uma tecnologia de base que nós tivemos foi a questão da força hidráulica. Então, a gente deixou um pouco a força mais humana, mais operacional, e colocou a força hidráulica para poder movimentar as máquinas que começaram a não ser mais aquelas máquinas mais manuais, de madeira e tal, aquele processo mais rudimentar daquela fase artesanal. Então, aqui a gente já começou a ter uma mecanização, uma tecnologia de base que é muito característica também é o vapor. Então, o vapor foi quem movimentou a força das máquinas, e com isso a gente teve um aumento da produtividade, né? A gente teve um aumento estrondoso da produtividade. Então, aquele processo que era bastante rudimentar, que o mestre tinha domínio de todas as operações, agora a gente tem um processo com mais divisões de trabalho, ainda não tão bem trabalhado, que a gente vai ver isso um pouquinho melhor na segunda revolução industrial. Aqui a gente começou a ter uma otimização do processo por meio de uma tecnologia de base que foi o vapor e a mecanização, as máquinas mecânicas, vamos dizer assim, né? Então, as máquinas mecânicas, que começou a movimentar esses processos. E aí começou a ter uma mudança da sociedade. Por quê? Porque começou a ter o início das indústrias, da industrialização, né? A produtividade começou a aumentar bastante. Então, aquela característica das guildas, dos ofícios, daqueles operários que ficavam mais no campo e tal, começou a vir para as cidades, já começou a vir para a cidade e ter a movimentação das indústrias, e que foi muito mais expandido via a segunda revolução industrial. O que aconteceu aqui nessa segunda revolução industrial? A gente teve um aumento muito maior da produtividade, mas uma tecnologia de base muito característica desse processo foi a eletricidade, que foi quem movimentou todo o processo das máquinas, das transformações. E aí a gente tem uma coisa que a gente vê muito dentro da engenharia de produção, que começou aí, eu diria, uma pessoa bem influente, que é o Ford, modelo fordista que nós falamos, né? Que é da indústria automobilística. A Ford começou a ter, então, a produção de carros, e teve uma mudança, uma mudança enorme do pessoal que sai do campo para as indústrias, começa a ter a urbanização, as cidades começam a crescer muito nesse momento aí de revolução, muito característico dos Estados Unidos, né? Então, inclusive, teve várias visitas nesse momento nas indústrias, na indústria da Ford, inclusive com o Ford, para entender daquele processo, porque houve um processo de mudança industrial. Então, começou a ter as linhas de montagem. Nas linhas de montagem, então, a gente começa a ter uma mudança do sistema de produção sobre o aspecto de volume de produção. O que vai acontecer para nós da engenharia de produção? A gente tem um processo altamente padronizado, começa a ter padronização dos produtos dentro da linha de produção.
começa a ter, junto dessa padronização, não só do produto, mas também das sequências de operações, das etapas dos processos que estavam acontecendo, começou a ter a divisão do trabalho, uma coisa que está sendo utilizada aqui, lá da teoria do Adam Smith, de 1776, começa a ser utilizado com a linha de produção do Ford, né, que é a questão da divisão do trabalho, das operações, das rotinas, começa a ter muito forte a característica do negócio, começa a ser um pensamento muito característico aí, é a questão da verticalização da indústria. O que é a verticalização da indústria? Começa a se pensar numa produção em que o Ford, por exemplo, o Ford, ele começa a possuir várias etapas da cadeia de produção. Vamos pensar da cadeia de valor, né? Vamos pensar que na produção de automóvel eu preciso do aço para ser transformado, enfim, na indústria. Eu preciso de vários insumos, né, e do transporte, assim, para a entrega dos carros e tal, da indústria. O Ford, ele teve uma mentalidade de verticalização a ponto de possuir fazendas, a história diz, né, que ele possuía fazendas e que as ovelhas, as lãs das ovelhas eram utilizadas como estofado dos carros. Então, o que ele pensa aí? É a verticalização dessa cadeia de valor, que é a indústria pensando em possuir, né, várias outras etapas dessa cadeia de produção, dessa cadeia de valor. O aço, né, a indústria de aço, enfim. Então, começa a ter essa verticalização da cadeia de valor. Então, houve um aumento estrondoso da produtividade via padronização dos processos, verticalização da cadeia, a questão da linha de montagem, a criação da linha de montagem, né, da divisão do trabalho pela linha de montagem, começa a pensar em várias ferramentas de gestão da produção que a gente tem aí, o avanço, por exemplo, do gráfico de Gantt, balanceamento de linha, já vem dessa época. Então, são ferramentas que a gente tem dentro desse momento da indústria, né? A gente passa, então, para a terceira revolução industrial. O que acontece na terceira revolução industrial? Diria aí por volta do século XX já, né, no século XX, final do século XIX, início do século XX, começa a evoluir aí a questão da terceira revolução, muito característica da terceira revolução, diria, mais próximo dos anos de 1950, porque tem um advento bem importante, uma tecnologia bem importante que é utilizado nessa terceira revolução, que é o quê? A computação. Então, aqui começa a surgir a computação já em 1950, um pouco antes, ali começa a ter os grandes computadores, os mainframes, né, os grandes computadores, e eles começam a ser utilizados aí na indústria. Então, começa a ter a automação dos processos. Evolui a computação e, junto, começa a automatizar os processos. Aqui, embora a gente fala hoje de robôs, né, aqui já começa a pensar nos robôs também, na automação dos processos, nos braços, começa a ser utilizado nas linhas de produção das fábricas via o avanço da computação. Então, aí a gente tem a terceira revolução industrial. Já próxima ali, 1960, 80, caminhando para 90, a gente tem o início da internet. Né? A gente tem aí a utilização da internet, a internet começa a ser criada, avançada, foi criada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e muito na questão de parcerias com as universidades, inclusive algumas universidades parceiras que trocavam informações. Então, era uma rede que começou ali por troca de informações entre algumas universidades, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e começou a avançar e tomar um crescimento bastante maior aí, próximo aos anos 2000, começa a avançar bastante. E hoje, né, então a gente tem a quarta revolução industrial, que seria o quê? O avanço dessa computação, a disseminação do processamento. A gente tem a questão da capacidade de processamento dos computadores, que avançaram muito, né? Esse avanço da capacidade de processamento, de armazenamento também de informações, e o advento da internet, o avanço da internet, a disseminação da internet, começou a criar, então, o que a gente chama de quarta revolução industrial. Eu diria, então, vamos fazer uma informação importante aqui.
entre questão de a indústria 4.0 e a quarta revolução industrial, né? Então, eu diria assim, eu diria que a quarta revolução industrial é um conjunto e a indústria 4.0 é um conjunto dentro, é um subconjunto, ou um conjunto dentro do conjunto maior, quarta revolução industrial. Então, nesse segmento da quarta revolução, a gente tem o quê? O avanço da computação e a disseminação da internet. E aí começa a falar de coisas do tipo sistema cyberfísico, internet das coisas, a IoT, né, que é falado, ou a internet de serviços, a inteligência artificial, impressão, manufatura avançada, impressão 3D, a gente começa a estudar vários termos, várias tecnologias começam a ser criadas aqui, né, começam a ser criadas para serem implementadas, que são implementadas no que a gente chama de indústria 4.0. Aqui eu vou falar, aqui a gente pode parar e falar bastante da questão de 2011, principalmente 2011, que foi o advento da expansão via indústria 4.0 via indústria alemã, né? Então, ela nasceu muito na indústria alemã, começou a ser discutida na Alemanha, e aí a gente tem outros países também estudando, nos Estados Unidos, China, Japão, e no Brasil. Então, e aí começa a ter várias nomenclaturas, eu diria assim. Talvez os Estados Unidos chamam mais manufatura avançada, ou melhor, fábrica inteligente, questão da fábrica inteligente, talvez no Brasil se fala um pouco de manufatura avançada, já ouvi bastante esse termo, mas hoje está se falando bastante de indústria 4.0, então são termos similares para reportar a questão da indústria 4.0. Bom, então, para a gente entender a indústria 4.0, vamos entender essa quarta revolução industrial, né? O que seria essa quarta revolução industrial? Então, eu diria assim, o próprio termo revolução, ele nos coloca a pensar tanto em revolução como transformação. Quando a gente fala em revolução ou transformação, é uma revolução porque ela transforma, porque ela promove uma transformação a nível indústria, mas ao mesmo tempo essa transformação ela tem eu diria, ela promove uma mudança grande da sociedade. Então, revolução industrial, ou o termo revolução é revolução porque transforma a sociedade, muda a sociedade. E quando a gente fala em sociedade, vamos pensar que a gente está falando tanto a nível empresarial, uma empresa, o que é uma empresa, o que é uma organização, o que é uma indústria. Ela é a reunião, uma organização, ela é a reunião de pessoas com um objetivo comum, né? Então, essas pessoas, elas fazem parte da sociedade. Então, ela é revolução porque ela transforma tanto a nível organizacional a indústria, como a sociedade. As mudanças ocorridas na indústria são replicadas e elas recaem na sociedade. Então, tanto a sociedade como a indústria, elas trabalham em conjunto, né? E é uma quarta revolução, diria, porque promove essa revolução, ela está acontecendo com uma velocidade enorme, né? Uma velocidade, uma amplitude, e ela trabalha tanto a velocidade, amplitude e sistêmica. E quando eu falo isso em termos de velocidade, amplitude e sistema, eu quero dizer que ela promove uma velocidade porque a gente tem uma evolução exponencial e não linear, como tinha nas outras evoluções, e daqui a pouco a gente vai entender melhor porque ela é não linear, tá? Mas eu diria que ela é exponencial porque a gente tem várias tecnologias que estão acontecendo, mudando, e que elas estão mudando num nível de rapidez enorme, e então por isso exponencial, e isso é por conta das descobertas que nós temos de outras tecnologias, de outros momentos da revolução, tanto da terceira revolução. As descobertas de outras tecnologias promovem a expansão de tecnologias mais atuais, então a gente tem uma velocidade muito rápida dessas tecnologias sendo criadas e implementadas, então por isso a evolução ela é exponencial. E são novas tecnologias que geram outras e cada vez mais qualificadas, né? Então, uma tecnologia gera o avanço de uma, a criação de uma, o desenvolvimento de uma, gera a evolução de outra. E ela é de uma amplitude, uma profundidade, porque a gente tem uma combinação de várias tecnologias. Essa combinação de várias tecnologias, elas promovem mudanças de paradigmas, tanto na economia, no negócio, na sociedade e nos indivíduos.
tá? Então, as descobertas, criações, o desenvolvimento dessas tecnologias, elas irão promover uma mudança completa no sistema, tanto econômico, de negócio, na sociedade e nos indivíduos. Então, por isso, o impacto sistêmico, né? Porque envolve tanto quando a gente fala economia, negócio, sociedade, vai envolver tanto os países dentro deles, as empresas e toda a sociedade. Então, o impacto dela é sistêmico, a gente fala que é sistêmico. E aí, as mudanças em vários setores, como eu já falei, e uma característica bem importante é o conhecimento compartilhado. Essa revolução promove esse conhecimento compartilhado. E aí, para falar desse conhecimento compartilhado, eu até coloquei aqui a imagem desse livro, que é um livro bem importante, e é um material que eu estou utilizando bastante nessa apresentação, que é do Klaus Schwab, né, que tem esse livro aqui da Quarta Revolução Industrial. Ele é um economista, um professor bem renomado, importante, e que está no Fórum Mundial da Economia, né, que, inclusive, no Fórum de 2016 foi apresentado esse material para falar dessa revolução, das mudanças que estão ocorrendo na sociedade. E uma coisa que eu li, achei bem interessante, para falar dessa amplitude, dessa velocidade que essa revolução está acontecendo na sociedade, exemplo disso é a própria criação desse livro. Esse livro foi construído, enfim, em 3 meses, para esse Fórum Mundial da Economia, através dessa plataforma aqui, TopLink, foi a plataforma utilizada, que foi por compartilhamento de informações, de pesquisa, dos próprios estudiosos que apresentaram no Fórum Mundial aí da Economia. Então, se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, com a teoria de Darwin, por exemplo, que demorou 12 anos, né? Ele demorou 12 anos para produzir toda a teoria dele, enfim, para entregar um material, né? E um livro desse, contando de vários aspectos de transformação da economia, transformação tecnológica e o impacto na sociedade, é um livro bastante interessante, um material bastante denso, produção de 3 meses. Então, isso mostra a velocidade que nós temos de informação, de processamento que nós estamos vivendo na sociedade. Por isso, uma quarta revolução, por isso chamado como quarta revolução. Então, aqui ele deixa a mensagem para nós. Estamos em meio a uma onda de avanço tecnológico, capaz de alterar profundamente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Então, a gente está numa onda de transformação que está promovendo uma mudança global, uma mudança no indivíduo, uma mudança na sociedade, uma mudança na economia, uma mudança na indústria, em todos os setores, em todos os segmentos. Então, e essa mudança, ela já está acontecendo, né? Então, e muitas pessoas ainda não pararam para entender ou para conhecer algumas tecnologias, pelo menos, que a gente tem de toda essa revolução que nós estamos passando. Então, só para a gente entender aí, ó, os brasileiros online somos 64,7% de toda a população. Hoje a gente tem em torno aí de 64,7% de toda a população acima de 10 anos, né, online. Então, o que a gente tem? Uma quantidade enorme de pessoas que têm dispositivos eletrônicos, enfim, que consegue armazenar, processar recursos, armazenar, ter acesso, né, do conhecimento, enfim. Isso nos mostra o quanto está rápida, o quanto é rápido, o quanto essa mudança ela está acontecendo na sociedade, enfim. Então, imagina as possibilidades dessas pessoas conectadas, né? Imagine a possibilidade, as diversas possibilidades de mudanças, de criação, de desenvolvimento que nós temos com todas essas pessoas conectadas online, enfim, compartilhando material, compartilhando informações. Imagine o poder de processamento, de transformação, de criação que a gente pode ter numa sociedade do conhecimento, numa sociedade que tem tanto acesso à informação como nós temos hoje, né? Isso é o que caracteriza essa revolução, diferente das outras. Então, hoje a gente tem, você sabia que hoje 1,3 bilhão, né, bilhões de pessoas não têm acesso à eletricidade?
a gente está falando de uma percentual enorme de pessoas que está online, enfim, da população no Brasil que está online, se está online, tem acesso à energia e vários recursos, mas ao mesmo tempo a gente está falando de 1,3 bilhões de pessoas que não têm acesso à eletricidade, né? Então, aproximadamente 4 bilhões de pessoas vivem sem acesso à internet no mundo. Então, que é uma questão da terceira revolução. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós poderemos ter algumas externalidades negativas com essa quarta revolução, porque há uma discrepância, eu diria assim, entre uma revolução e outra, né? Então, a gente está falando de uma revolução, uma quarta revolução, de uma indústria 4.0 que vai aplicar uma série de tecnologias que já a gente vai entrar nelas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma parcela imensa de pessoas que não têm acesso a coisas que são de outras revoluções, que são de tecnologias que são de outras revoluções. Então, qual é o impacto negativo nisso na sociedade? O tear mecânico levou 120 anos para se espalhar fora da Europa. A internet espalhou-se pelo globo em menos de uma década. Então, olha, enquanto numa revolução a gente tem aí 120 anos para uma lacuna de 120 anos para avançar, né, uma tecnologia que foi criada lá atrás demorou 120 anos para ser utilizada e espalhar pela Europa. Hoje, uma tecnologia como a internet, a internet espalhou no globo aí por menos de uma década. Isso mostra a questão da velocidade que nós temos de uma revolução para outra. O quanto uma tecnologia que foi criada, desenvolvida numa revolução, ela vem promovendo a mudança e a rapidez, a agilidade para uma outra revolução. Então, o quanto uma tecnologia promove o desenvolvimento de outra tecnologia e avança, né? Então, é isso que eu quero chegar com esse conceito aqui. Então, mudanças, a gente tem aqui, eu coloquei três nomes bastante conhecidos, vou me ater aqui ao Uber, por exemplo, e a gente vê, mudanças sistemáticas e profundas, né? A velocidade da inovação e a ruptura. Então, se a gente olhar para essas três marcas que nós estamos olhando aqui, vendo, a gente vai ver que muitas essas que a gente está verificando aqui, algumas delas, elas não eram conhecidas há poucos anos anterior, né? Se a gente for falar do Uber, por exemplo, o Uber era pouco conhecido há poucos anos. E olha o que é o Uber hoje, né? Olha o faturamento dessa empresa, em quantos países que o Uber está, né? E o quanto essa tecnologia, ou essa empresa aqui, ela promove, né? Ela criou uma ruptura dentro de vários segmentos. Então, quando a gente fala nessa revolução industrial, esse é um ponto bem importante. Às vezes, uma tecnologia promove a ruptura em toda uma cadeia de valor. Então, quando a gente fala do caso do Uber, exemplo do Uber aqui, o que é o Uber? Não, o Uber promove o quê? É uma tecnologia que você utiliza no celular, enfim, para ter acesso, para contratar um carro para fazer o deslocamento de um local A para o local B. Exemplo, é uma tecnologia que por meio dela, você conhece onde está o carro, quem é o motorista, qual é o tipo de carro que vai te buscar, ou que local que ele está no mapa, enfim, quanto tempo demora para chegar até o seu acesso para te levar de um local para o outro, um custo muito mais barato. Só que é uma tecnologia que promoveu uma ruptura de conceito, né? E quando eu falo de conceito, olha a mudança na sociedade, que é o que a gente acabou de falar, né? Que a revolução promove uma mudança na sociedade. Olha só, as gerações que estão nascendo e que estão vivendo nessa tecnologia, ou até mesmo nós que somos aí de uma geração anterior, com uma tecnologia dessa, está mudando o comportamento das pessoas. Então, hoje as pessoas, muito jovens, que na minha época, por exemplo, tinham um sonho de ter um carro, vou ter meus 18, 20, 30 anos, sei lá, eu queria um carro e tal, tinha esse sonho. Hoje, muitos jovens não têm mais esse sonho. Então, quando a gente fala de pessoas de uma outra geração que não tem mais um sonho, uma vontade, ou não vai trabalhar mais para esse consumo de um carro físico, de um bem, que seria um status para jovens, por exemplo, da minha idade, na minha época, seria um status ter um carro, e queria ter um carro, tinha essa necessidade de consumo. Hoje, essa geração mais nova que vem
nessa mudança disruptiva, ele vai crescer talvez sem a necessidade de ter um carro. Quantas pessoas que moram num grande centro e que não acham fundamental, por exemplo, ter um carro, que acha que é muito mais acessível, muito melhor, um custo muito mais barato, ele utilizar uma plataforma, enfim, como o Uber. Essa mudança de comportamento da sociedade promove mudança de demanda, promove mudança em toda a cadeia de valor, inclusive nas indústrias automobilísticas, né? Então, isso o que a gente está vendo aqui? Algumas tecnologias que estão sendo criadas, e aí vamos falar do Uber, né? Então, posso ter várias tecnologias sendo utilizadas, a internet, a inteligência artificial, de repente várias tecnologias podem ser utilizadas aqui dentro desse conceito, dentro da startup, enfim, que promovem, então, a mudança na sociedade. Então, o que isso nos mostra? O que é a quarta revolução industrial? Hoje, o que a gente tem que entender que é a quarta revolução industrial? Então, a quarta revolução industrial, ela utiliza, né, há 3 categorias de mega tendências para a quarta revolução industrial, que a gente fala. Então, a quarta revolução industrial, ela utiliza 3 categorias, eu diria, de mega tendências, que é a questão das tecnologias no mundo, né? Vou falar dos mundos. Ele utiliza o mundo físico, o mundo digital e o mundo biológico. Então, quarta revolução industrial é a convergência, a gente chama até de convergência das tecnologias física, digital e biológica. E quando eu falo convergência, é porque essas tecnologias, elas estão se fundindo, né? Então, eu não tenho um mundo físico isolado do mundo digital, isolado do mundo biológico. Muitas vezes, eu tenho esses 3 mundos, essas 3 mega tendências aí, se fundindo, em tecnologia se fundindo. Então, essas categorias, elas estão profundamente interrelacionadas. À medida que ocorrem descobertas e progressos em cada uma dessas são beneficiadas. Então, o que vai acontecer, né, com uma convergência dos mundos que nós chamamos? Então, nós temos aqui o mundo biológico, né, o mundo físico e o mundo digital. Então, a gente tem lá tecnologias, por exemplo, no mundo físico, impressão 3D, robótica avançada, os materiais, os novos materiais que estão sendo criados, né, os diferentes materiais estão sendo criados, desenvolvidos. No segmento digital, aqui, internet das coisas, plataformas digitais, né, armazenamento em nuvens, enfim. E os descobrimentos biológicos, ou nós mesmos, como ser humano, enfim, a gente está se fundindo a essas tecnologias e criando o que eles chamam de uma sociedade 4.0. Essa apresentação, eu estou falando de sociedade 4.0, mas já temos a evolução da sociedade 5.0. Né? Se vocês forem pesquisar isso, vão encontrar uma sociedade chamada 5.0. E o que seria essa sociedade 4.0? Essa sociedade 4.0 é a fusão, então, dessas tecnologias, desses mundos, eu diria, né? E como exemplo, vamos pensar, talvez muitos de vocês já devem ter pesquisado aí, já devem ter visto várias reportagens sobre impressão de órgãos humanos. Né? Imagine impressão de um fígado, desenvolvimento de um órgão humano, impressão de um órgão humano. Então, o que está acontecendo? Os cientistas estão criando imprimindo um órgão humano, quer dizer, utilizando uma impressão 3D, a impressão 3D, utilizando um material biológico, um órgão humano, enfim, e com muita inteligência artificial, muita armazenamento, transformação de conhecimento, enfim, sendo utilizada aí da área digital. Então, o que isso está nos mostrando? A fusão, né? A fusão desses 3 mundos para desenvolver aí um produto e uma mudança de comportamento, uma evolução da sociedade em si. Então, a Revolução Industrial, ela promove, né, uma solução para áreas, em várias áreas, e aí a gente utiliza muito nessa Revolução Industrial o que a gente chama de digitalização. Então, o que é essa digitalização? Então, essa digitalização aqui, ela trabalha em várias áreas, né? Então, a revolução industrial ela vai impactar em várias áreas como energia, saúde, bens de consumo, indústria, agricultura, mobilidade urbana, então em vários segmentos. Hoje é muito comum vocês ouvirem aí ou lerem artigos, reportagens tal como educação 4.0,
saúde 4.0, né? Enfim, vários termos que são utilizados, agricultura, o agronegócio 4.0. Então, vocês têm, a gente tem uma enxurrada aí de 4.0 que está sendo lançado na sociedade. Por quê? Porque é o uso de tecnologias diferentes, desses mundos que estão se fundindo. Muitas vezes os três mundos, aí, biológico, físico e digital, que estão se fundindo em vários setores da economia, em vários segmentos. Então, soluções para áreas de mobilidade urbana, como smart cities, o que é a cidade inteligente, né? Cidade inteligente, semáforo com o controle do tráfego, do fluxo, né, dos carros, consumo de energia, dentro das cidades. Então, pensar nessas questões de energia e como mensurar, como ser mais, otimizar melhor, como aproveitar melhor a energia, enfim. Várias tecnologias, enfim, tecnologias de segurança, que podem ser utilizadas nas cidades, enfim, que é caracterizada, então, que pode dar uma mobilidade melhor, um bem-estar melhor para a sociedade, e que é caracterizado como uma cidade inteligente, né? Eficiência energética, redes elétricas inteligentes, como já falei, atendimento à saúde, então, várias tecnologias que podem ser utilizadas em hospitais, em atendimentos em clínicas, ou até mesmo uma coisa simples, né, que eu acho que é bem importante, a questão do prontuário eletrônico, digital, totalmente. Aí, quando a gente fala de digitalização, é a digitalização das informações, olhar a padronização das informações e colocar isso para a computação, para a digitalização, né? Colocar isso para ser armazenado e processado de forma que possa ser otimizado para nós, para a nossa vivência da vida mesmo, né? Então, vamos pensar aí, por que eu, como cliente numa clínica, eu não posso ter acesso ao meu prontuário, às minhas informações da minha saúde, do meu atendimento, de tratamento, enfim. Por que eu não posso ter acesso a essa informação, né? Então, isso é uma tecnologia que pode ser utilizada ali na área de saúde, e fora outras tecnologias de cirurgias, enfim, né, que são mais específicas, que podem ser utilizadas em prol da sociedade. E a produtividade industrial, questão da indústria, né, das tecnologias da indústria 4.0, desenvolvimento da indústria, ou da manufatura avançada, ou a fábrica inteligente que a gente chama. Então, o que é a indústria 4.0? A gente falou, então, da revolução industrial, das tecnologias da indústria, da quarta revolução industrial, mas o que seria essa indústria 4.0? Ela é um conceito que foi bastante disseminado a partir de 2010, 2011, principalmente 2011, outubro de 2011, na Alemanha. Começou na Alemanha com uma questão política de governo mesmo, de avanço de tecnologias, de utilização de tecnologias de ponta, para avanço competitivo, né, para que a Alemanha servisse de modelo, enfim, para o mundo. Então, começou lá numa feira, inclusive, com demonstrações de inteligência artificial, de sistema cyberfísico, de várias tecnologias que eles estavam e estão utilizando para desenvolvimento do seu polo industrial, do seu parque industrial. Então, as fábricas, elas têm nasceu na Alemanha, como eu falei, em 2011, mas tem evoluído para outros países, como China, os Estados Unidos e no Brasil. Diria que no Brasil começou uma câmara, inclusive tem uma câmara de estudo a nível de governo aí, para trabalhar com uma política da indústria 4.0, a questão da disseminação das tecnologias da indústria 4.0, inclusive alguns editais de investimento para desenvolvimento de startups, enfim, voltado a essas tecnologias 4.0. Então, acredito que a partir de 2016, 2017, tem tido um avanço um pouco maior nesse sentido dessa disseminação, dessa política de investimento nessa indústria 4.0. Talvez a nomenclatura no início, tem alguns autores que chamam muito de manufatura avançada, mas hoje o termo indústria 4.0 já está muito forte no Brasil, assim, a terminologia, que eu diria, né? Então, são fábricas que conectam máquinas e sistemas e que têm a capacidade e autonomia para agendar manutenções, prever falhas em processos, se adaptar às mudanças.
que é uma definição muito simples, né? Vamos pensar que as máquinas, elas não são apenas integradas, mas elas também possuem a capacidade para decidir e adequar os processos quando necessários. Então, tornar inteligente e independente cada parte da linha de produção, pois ela utiliza da união dos sistemas físicos e da informática para analisar um grande volume de dados e possibilitar as máquinas em processo de aprendizagem. Né? Então, as máquinas e insumos se conversam. Então, ao longo das operações de escalas, a gente tem uma forma mais autônoma e integrada, há dispositivos localizados em diferentes unidades, em diferentes empresas, né, também, trocam informações instantâneas sobre compras, estoque, permite a utilização de logística, integração em todos os elos da cadeia. Então, aqui são várias definições, aqui várias definições que a gente tem. Mas vamos pensar assim, o que seria, então, a indústria 4.0? Eu diria que a indústria 4.0, ela é um sistema, né, vamos pensar, é um sistema que a gente chama de sistema cyberfísico, que integra vários elementos do processo de produção, vários recursos do processo de produção, máquinas, pessoas, principalmente máquinas, né, de uma forma automatizada, de uma forma inteligente, né, através de inteligência artificial, muitas vezes, com foco de otimização, com foco de tornar aquele processo, eu acho assim, com o foco de resolver uma dualidade aí que nós temos na engenharia de produção, nos processos de produção, que é o quê? A gente não tem a questão, eu vou produzir alto volume de produção, se eu produzo alto volume de produção, eu tenho por característica um menor número de variedades de produtos, né? Então, se eu aumento o volume de produção, diminui a variedade, ou se eu aumento a variedade de processo, de produtos, que é o quê? Ter muitos produtos diferentes dentro da linha de produção, né? Quando eu falo produtos diferentes, ter vários modelos, vários itens diferentes que estão sendo entregues. Então, se eu tenho, quanto maior a variedade de produtos, menor é o volume de produção. Isso é uma característica básica aí dos sistemas de produção. A indústria 4.0, ela muda isso, né? Então, ela tenta customizar mais os produtos, customizar mais a entrega para os clientes. Então, o que ele começa a fazer? Através dessa utilização maciça de tecnologias da informação e da computação, enfim, através do uso de várias tecnologias que nós temos já desenvolvidas, e da automação antiga da terceira revolução industrial e da robotização, enfim, com a utilização dessa tecnologia, a gente consegue customizar mais esses processos, a gente consegue entregar mais variedade de produtos sem afetar muito o volume, de produção. Então, é uma fábrica inteligente. E a gente vai entender que ela não trabalha só internamente, ela tem uma relação direta com a cadeia de valor, integrando mais elos da cadeia de valor, com mais eficiência, com mais informação, com bancos de dados, enfim, com avaliação desses bancos de dados, com análise desses bancos de dados. Aqui é um exemplo de uma reportagem de uma fábrica da Alemanha, né, da Siemens. Então, a gente tem aqui, só para a gente ter uma ideia, né, olhando esse processo de produção, a gente vai ver poucas pessoas, é um processo com bastante máquinas integradas, com bastante tecnologias integradas. Eles produzem nessa fábrica um dispositivo, né, de automação de processo. O próprio dispositivo aqui que ele produz também é utilizado na fábrica, além de comercializar, também é utilizado nessa fábrica. Então, os resultados aqui, a taxa de defeitos da fábrica é de 0,0012%, uma baixíssima taxa de defeito. A fábrica ela tem automação, integração digital dos processos, a integração de informações, a integração de máquinas dentro da fábrica, de processos totalmente integrados e digitalizados.
a fábrica produz 15 milhões ao ano de controladores, em média eles utilizam 230 dias úteis de trabalho, né, que significa que há uma unidade a cada segundo sendo produzida aqui nessa fábrica, uma fábrica totalmente enxuta, com uma automação, com uso de internet das coisas, IoT, uso de inteligência artificial, então ele tem uma eficiência altíssima, produz com uma eficiência muito boa. Essa fábrica, ela também tem eu diria, uma fábrica gêmea. O que é uma fábrica gêmea? Ela tem toda uma simulação, diria assim, uma simulação dos processos que ele consegue fazer, simulando, tendo toda a fábrica física, eles conseguem simular a fábrica digital, né? Consegue tomar decisões corretas, com veracidade, com todas as informações físicas que eu tenho, eu consigo tomar decisões a partir de simulações em tempo real e sem afetar os processos de produção, sem afetar os resultados do processo de produção. Ela tem uma fábrica que a gente chama fábrica gêmea, né? Então, assim, para a gente entender dentro desse contexto a indústria 4.0, a gente tem que entender o que são essas. Eu falei de tecnologias, mas o que são essas tecnologias? Ou quais são essas tecnologias? Então, a gente divide a seguinte situação. Tem várias formas, né, da gente olhar ou falar só das tecnologias, mas é importante a gente classificar essas tecnologias que a gente tem. As tecnologias que a gente chama de elementos de base fundamentais, que são aquelas que dão base tecnológica, que dão base para a indústria 4.0, e aí a gente tem as tecnologias que nós chamamos de elementos estruturantes, que são as tecnologias que permitem a construção e a aplicação da indústria 4.0 ou dessa base tecnológica da indústria 4.0. E nós temos as tecnologias que são complementares, que ampliam as possibilidades da indústria 4.0. Então, aqui dá para a gente entender por essa estrutura, né? Então, a gente tem a base aqui. O que é a base? A base é a internet das coisas, a IoT, o sistema cyberfísico e a internet de serviços. E aí, isso daqui cria-se a base para a indústria 4.0. Sem essas tecnologias aqui, a gente não consegue ter a indústria 4.0, não consegue trabalhar com a indústria 4.0. E aí, o que vai dar estrutura a essas tecnologias, que vai dar a ampliação dessas tecnologias, ou do uso, ou da formação da indústria 4.0, são essas que a gente chama de elementos estruturantes, que são automação, comunicação máquina a máquina, inteligência artificial, análise de grandes quantidades de dados, a computação em nuvem, a integração do sistema, segurança cyberfísico, né, a segurança cibersegurança, né, segurança das informações. Então, são as tecnologias que vão dar estrutura, que vão formar a indústria 4.0 na empresa. E aquelas que são complementares são as etiquetas RFID, sistemas QR Code, realidade aumentada, realidade virtual, manufatura aditiva, que elas vão ser complementares que vão dar andamento a toda essa estrutura. Então, vamos pensar assim, o que é a internet das coisas, né? O que seria a internet das coisas dentro desse contexto? A internet das coisas é a conexão de objetos, diria assim, seria praticamente dar vida aos objetos, né? Então, a gente tem um exemplo corriqueiro aí dentro da nossa casa mesmo, né? Então, a gente tem lá uma máquina de lavar e eu posso conectar essa máquina de lavar a um dispositivo, um smartphone, enfim, e você ter informações dessa máquina, enfim, você pode disparar ou ligar a máquina, enfim, ter informações de processamento interconectada à máquina de lavar. Ou você tem uma geladeira, por exemplo, você tem os alimentos dentro da geladeira e você tem ela conectada à internet, enfim, na rede de internet da sua casa, ao teu smartphone, e você consegue, à medida que vão sendo consumidos os produtos, vão sendo disparadas informações para você de reposição dos alimentos que estão, por exemplo, na geladeira. Ou melhor, ou você tem
conectado a essa rede ou a essa geladeira também um fornecedor que ele também tem ele consegue saber o momento de repor o alimento, por exemplo, o leite da sua geladeira, na hora que foi consumindo o produto, aí você tem a reposição desse produto via o fornecedor de insumos teu. Então, isso é a internet das coisas, é você conectar as coisas, da vida às coisas. Só que essa conexão das coisas, e dentro da empresa, dentro da indústria, do processo fabril, você pode ter vários exemplos de conexão, por exemplo, de controles dos processos de produção, etapa de controle que o produto passa na esteira e você tem um sensor que ali você pode estar conectado a um sistema de gerenciamento para você gerenciar o controle de qualidade, enfim, daquele produto. Enfim, a internet das coisas é você conectar máquinas, utensílios, enfim, de forma que você consegue ter a informação e que você consegue gerar dados também daquela informação para fazer o controle, enfim, na tua linha de produção. Então, isso seria a internet das coisas dentro da indústria 4.0. E aí, junto disso, a gente também tem a internet de serviços, que é muito comum essa questão nesse conceito de indústria 4.0. Quando você tem, por exemplo, uma manutenção para ser uma conexão de uma máquina, de repente a máquina quebrou e você tem que fazer a manutenção, enfim, tem toda uma equipe de manutenção, ou até externo, pessoas para fazer a manutenção da máquina, e você tem a internet conectada para prestar esse serviço dentro da fábrica de manutenção. Então, é muito comum também a utilização desses termos aí de tecnologias para prestar esses serviços internos dentro das operações. O sistema cyberfísico é o que vai dar conexão a todas essas tecnologias, né? Então, uma máquina conectada com a outra, né? A comunicação entre máquinas aqui, gerando dados, informações, eu diria assim, uma máquina gerando informação para outra. Então, vamos pensar, você tem um processo com as máquinas todas com sensores, atuadores, enfim, que elas conversam entre si, as máquinas se conversam entre si. Então, o sistema cyberfísico, ele tem que se conectar uma máquina com a outra e elas se conversarem. Então, vamos pensar um processo de produção, o produto está sendo processado na linha de produção, e teve um problema, de repente, um problema de diminuição de matéria-prima, falta de matéria-prima, enfim, e uma máquina já encaminha essa informação para outra máquina, prevendo a mudança, por exemplo, a mudança de linha de produção, a mudança de produto no processo de produção. Então, o sistema cyberfísico faz toda essa conexão entre as máquinas, trocando informações, gerando essa possibilidade de troca de informações e mudança do sistema de produção, né? Então a gente tem, junto disso, a automação dos processos, dos equipamentos, enfim, das operações, automação da linha de produção, diminuição, então, do trabalho mais operacional, de mão de obra, enfim, mais operacional, humano para automação, robotização da linha de produção, enfim, conectando totalmente automatizado dentro da linha de produção. Conversa entre as máquinas, uma máquina conversando com a outra, né? A inteligência artificial, já mais na linha digital e software, então, promovendo a interação dessas máquinas ou dos próprios sistemas de informação, né? A análise, junto com a análise de Big Data, que é a análise de grandes quantidades de dados, também é uma tecnologia que está sendo muito aplicada nas indústrias. Todas essas trocas de informações entre as máquinas que eu acabei de comentar também geram essa grande quantidade de dados dentro da empresa. Não só isso, também fora dela, dentro da cadeia de valor, vamos pensar as demandas, os clientes, né, geram informações da área comercial, enfim, geram informações que são importantes para dentro da empresa, e essas informações vão sendo trabalhadas numa grande quantidade de dados. Então, todas essas informações que estão sendo geradas dentro da empresa estão gerando uma grande quantidade de dados, seja ela por sensores, por atuadores, enfim, seja elas
pela internet, pela conexão da internet das coisas, vão gerando essa quantidade enorme de dados que devem ser analisados, né? E daí entra a analítica, que pode ser feita análise desses dados, deve ser feita análise desses dados para gerar informações importantes para a tomada de decisões. Computação em nuvem, né, que é uma coisa bem, que é inclusive uma tecnologia que tem promovido o avanço geral da revolução da quarta revolução industrial, que é cada vez mais você ter vários servidores em vários lugares diferentes, que a gente nem sabe onde está, mas que tem acumulado e armazenado grande quantidade de dados. Tem promovido a possibilidade de armazenar essa grande quantidade de dados e, consequentemente, desenvolver essas tecnologias de processamento. Então, a integração dos sistemas, a integração de todos esses sistemas, aí entra a questão de um problema aí que a gente tem visto, encontrado, é a questão de vários equipamentos de fornecedores diferentes, de marcas diferentes, e a integração do sistema trabalha com isso, né, a integração de uma máquina com a outra, do sistema de uma máquina com a outra, de forma a promover toda esse sistema cyberfísico, enfim, toda essa possibilidade dentro da indústria de produção, enfim. Segurança dessas informações, que é um assunto bastante importante também. Quanto mais dados, quanto mais informações estão sendo geradas na rede, maior é o problema da segurança disso, né, de ser hackeado, enfim, essas informações, e aí a empresa ser comprometida nos seus processos, então tem que trabalhar muito essa questão da segurança. E aí, outros elementos complementares aqui, as etiquetas RFID, é uma tecnologia bastante importante dentro da indústria 4.0, são aquelas etiquetas que são colocadas, enfim, nos produtos, que você, de repente, pode ter acesso no setor de armazenagem, por exemplo. O produto vai para o local de armazenagem, você tem toda a leitura desse produto de uma forma muito mais rápida, muito mais confiável, enfim. Aqui entra a questão da questão do código de barra e as etiquetas RFID. A etiqueta RFID, você consegue ter uma eficiência muito melhor para controlar as informações. Tem etiquetas, por exemplo, de 6 metros ou até mais, você consegue já codificar, controlar a entrada do produto, por exemplo, no centro de armazenagem, ou, de repente, num lote com várias quantidades de produtos com etiquetas RFID, você consegue fazer uma leitura mais rápido, mais ágil, com as etiquetas nos produtos. Então, é um produto, assim, uma tecnologia bastante utilizada. Por exemplo, dentro das linhas de produção, você, nos frigoríficos, vamos pensar nos frigoríficos, as entradas na câmara fria de pessoa, ou várias mudanças dentro das linhas de etapas de processo de produção nos frigoríficos. Com uma etiqueta RFID na roupa, por exemplo, do operário, você consegue ter um controle total se aquele funcionário, por exemplo, pode entrar naquele determinado setor que ele está entrando. Se, de repente, a entrada dele, ele não é autorizado para entrar naquele lugar, você não pode promover uma contaminação do produto. Ali você consegue ter informações, você pode colocar informações de toda a saúde do funcionário, né, a questão da segurança e saúde do funcionário, né. Essa etiqueta pode, a RFID pode operacionalizar esse tipo de sistema. Então, ela tem uma aplicação em diversas áreas da engenharia de produção, aqui em diversas etapas na fábrica. Sistemas QR Code, enfim, a realidade aumentada também, acho que tanto a realidade aumentada como a virtual também são tecnologias bastante utilizadas, né, são aqueles, os óculos, por exemplo, nas linhas de produção, o operário, o operador, enfim, poder utilizar uma tecnologia dessa para perceber, para analisar o processo de produção. Então, a gente tem, assim, operários que trabalham em trabalhos repetitivos, enfim, nas fábricas, muitos deles, principalmente nos processos aí da indústria automobilística, né, nas montadoras, enfim, pode haver, o funcionário tem que ter
é uma quantidade grande de informações que ele tem que ter, né, que ele tem que conhecer para trabalhar, às vezes, no processo. Com uma tecnologia dessa, com óculos, ele pode não precisar mais armazenar e entender de tantas informações e ter, né, guardado, enfim, tantas informações, e ele pode utilizar essa tecnologia para olhar o que ele tem que fazer, ou como tem que ser a montagem, ou alguma mudança do processo. Então, o óculos lhe coloca numa realidade aumentada, de forma que ele consegue conhecer todas as particularidades do processo, ou dos roteiros que ele tem, dos procedimentos que ele tem que exercer. E essa é uma das aplicações dele dentro da indústria, né? Mas é uma tecnologia muito utilizada, enfim, em vários outros segmentos. A realidade virtual também, a questão das simulações, principalmente as questões das simulações de você simular todo o processo virtual, né, de uma forma rápida, ágil, e juntamente ali com a operação acontecendo fisicamente, para você poder tomar melhores decisões. A manufatura aditiva ou a impressão 3D, que também é uma tecnologia muito utilizada e está mudando várias cadeias de valores aí, que estão, né, de repente, nos processos de produção, no desenvolvimento de produto, por exemplo, é muito comum, enfim, nos segmentos aí de autopeças, né, peças sendo construídas por meio desse processo. A gente tem aplicação na construção civil, enfim, obras, né, que já estão em estudo e sendo construídas pela manufatura aditiva, pela manufatura impressão 3D, né, que está sendo utilizada. Então, também é uma ferramenta e uma tecnologia muito utilizada na indústria 4.0. Então, basicamente, nós temos o sistema cyberfísico, que é o sistema que une todas essas tecnologias, né, trabalha e se conecta a essas tecnologias, tanto na questão do acúmulo de grande quantidade de dados, né, o Big Data, análise de inteligência artificial, enfim, a coleta de dados por sensores em várias etapas do processo, os robôs. Então, tudo isso tem que estar interligado nesse espaço chamado espaço cyberfísico, o espaço físico e o espaço cyber, que é o espaço digital. O físico, a automação da máquina, né, então, automatização da máquina, então, seria o sistema físico, enfim. E o sistema cyber são inteligência artificial, internet das coisas, internet de serviço, essa questão da conexão digital sendo trabalhada nesse sistema dentro da empresa, dentro da indústria, né? Então, a indústria 4.0, basicamente, ela tem aí alguns pilares, que são os 3 pilares para que possa ter essa melhor eficiência da indústria 4.0, que são as pessoas, né, os processos e as tecnologias. Então, como que as pessoas trabalham na sua planta industrial? Qual que é o olhar, né, para você que está nessa indústria, qual que é o olhar em relação às pessoas que estão na planta? Tem que olhar para isso, né? Como essas pessoas planejam, operam, fazem a manutenção, tomam decisões dentro da planta? Como que essas pessoas são treinadas, são avaliadas nas suas atividades? Quais são as possibilidades reais de mudar essa planta num modelo 3.0 que você tem para um modelo 4.0, por exemplo? Então, temos essas pessoas, elas têm um conhecimento, enfim, qual o conhecimento que elas têm de aplicação da inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela elevará o nível de conhecimento do trabalhador na indústria 4.0, bem como as tecnologias habilitadoras, que são essas tecnologias que eu acabei de comentar para vocês. Então, tem que ter esse olhar das pessoas. Quem são as pessoas envolvidas na planta, no processo, nas tomadas de decisões, nas operações chaves, enfim, para a gente poder promover a implementação dessas tecnologias dentro da indústria. Então, e os processos? Como são os processos da sua indústria? Como que ela funciona? Como é o fluxo de planejamento? Como é a produção, a manutenção? Né? Como são os processos nessas áreas? Como são os processos estão interconectados na indústria 4.0? Qual é a convergência, né, dentro desses processos dentro da indústria? As pessoas, uma vez treinadas, elas terão condições de ter responsabilidade transformadora nesses processos da planta. Então, eu tenho que olhar tanto as pessoas que estão envolvidas, os processos de transformação, para que elas
mapear esses processos de forma geral, para que essas pessoas possam ser treinadas com a utilização, com a implementação dessas tecnologias. Então, eu tenho que olhar quais as tecnologias que são usadas na planta, no seu parque industrial. Então, fazer um mapeamento, quais são essas tecnologias? A indústria que você está atuando, ela está na indústria 3.0, né, naquela automação, na mecanização, na automação, na utilização da computação, ou ela trabalha com essas variáveis, essas várias variáveis instantâneas, né, remetendo o presente e permitindo a análise do passado. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso, ela está utilizando a computação, ela está utilizando automação, mas ela trabalha com variáveis instantâneas, variáveis que entram no processo, enfim, e que remete ao presente, né? Então, informações do cliente, informação da demanda, e você sempre está pautado no presente, ou no passado, enfim. Ou essa empresa que você está atuando, essa indústria, ou a sua indústria, ela tem um olhar mais nessas tecnologias habilitadoras, né, na internet das coisas, ou ela está sendo aplicada aí inteligência artificial, você tem um banco de dados, mas você tem um olhar mais de prospecção, um olhar mais para o futuro. Então, qual o teu olhar para essas tecnologias e para as informações, para os dados que estão sendo trabalhados, né? As pessoas, elas terão que ser treinadas, né, que entendam essas mudanças dos processos, para que elas possam utilizar essas novas tecnologias, para que essas novas tecnologias possam ser implementadas e ter um resultado positivo na empresa. Então, basicamente, além de eu conhecer as tecnologias, eu preciso olhar esse tripé entre pessoas, processos e tecnologias para a gente analisar a maturidade que nós temos na indústria 4.0. Então, o que a gente tem hoje, de indústria hoje, né? O que a gente tem hoje, normalmente, é um modelo de produção, né, e vamos falar da gestão da produção, dos processos. Então, o que a gente tem? Uma produção puxada, muitas vezes, que tem um planejamento baseado muito num banco de dados, algumas, nem todas, né, tem esse banco de dados, são informações que já estão coletadas, informações que estão armazenadas, para que essas pessoas que estão nas áreas de planejamento, enfim, que elas possam tomar decisões, baseado nesse banco, no histórico do passado, né. Vamos pensar, um departamento de produção, você tem um departamento lá de planejamento e controle da produção, ele precisa tomar decisões de capacidade, ou precisa pensar na própria programação da produção, e ele vai basear-se na demanda, nas previsões de demanda. E as previsões de demanda são baseadas em bancos de dados, de informações que você tem já coletadas, mas informações do passado, do histórico do passado, para você tomar essa decisão aqui de aumentar a capacidade, ou mudar, fazer uma programação diferente da linha de produção. Então, você analisa a expertise que você tem para tomar as decisões de produção, e aí vou olhar a qualidade dos produtos, enfim, fazer entrega no mercado desses produtos. Então, eu vou trabalhar muito com tempo e erro dentro. Então, eu vou olhar o que aconteceu no passado e o que está acontecendo no presente para tomar essa decisão. Então, isso é a indústria de hoje. A indústria digital, o que é a indústria digital? Essa indústria que tem a aplicação, que está aplicando, enfim, essas tecnologias habilitadoras, enfim, o que ela está percebendo? O que ela tem que olhar, né? A aplicação de tecnologia habilitadoras, que está sendo utilizada na internet das coisas, ou de serviços, sistema cyberfísico, armazenagem em nuvem, né? Capacidade de armazenagem em nuvem. Então, ela está implementando digitalizando os seus processos, enfim, né? Então, a inteligência artificial, ela tem essa expertise. O que ela vai olhar? A produção sob demanda. Então, lembra que eu comentei no início da mudança de uma revolução para outra, que a gente tem um olhar muito na customização hoje? A gente não, digo, o olhar da indústria 4.0, a questão da customização, o cliente pede muitas variações do produto, e eu consigo ter essa flexibilidade nos processos de mudança, e ainda mantendo o volume de produção, ou um pouco desse volume de produção.
Então, eu tenho uma característica de produção sob demanda, né? Mas eu tenho essa característica porque eu tenho implementação de tecnologias habilitadoras que me dá a possibilidade de ter essa agilidade necessária. Então, o que eu tenho? Um planejamento, tomando decisões com base nessa inteligência artificial, que são esses dados mais trabalhados, essa grande quantidade de dados está sendo gerado dos sensores, está sendo gerado de várias etapas do processo de produção que estão sendo coletadas nessa análise, nesse Big Data, né, nesse Big Data. Então, eu vou poder fazer uma análise apurada desse dado para tomar uma decisão baseado no quê? Não no que aconteceu no passado, o que está acontecendo como a indústria de hoje, que a gente tem hoje, mas o que acontecerá? Qual a autonomia do futuro? O que acontecerá em cima de probabilidade? Quando eu falo em cima de probabilidade, pensando muito, por exemplo, na análise de Big Data, de padrões, né, padrões de demanda, padrões de dados, de informações que estão sendo geradas, quais são os padrões que estão acontecendo. Então, eu preciso de um ferramental estatístico, computacional, para tomar uma decisão baseada mais nessa questão da probabilidade, com uma certeza maior, tendo uma autonomia mais pensando no futuro, e não no passado e presente. Então, eu tenho o que a gente chama de indústria 4.0 em termos de sistema de produção, né? Então, o que é a indústria 4.0? A indústria 4.0, então, vai ser a junção dessa cadeia de valor, que é essa massa de informações em nuvens, dessas tecnologias habilitadoras, dessas tomadas de decisões pautadas em ferramentas mais apuradas, enfim, que elas possam olhar para todos os elos da cadeia de valor, não só para os processos internos, mas para as relações entre fornecedores, logística, qualidade, manutenção, as áreas-chave, né, pesquisa e desenvolvimento, cliente, planejamento, produção e fornecedores da cadeia de valor. Então, olhar para toda essa cadeia de valor, observando as interações entre esses atores, esses agentes da cadeia de valor, e com essa base de dados que possa me dar mais acurácia para tomar essa decisão pautada em análise de dados mais apuradas. Então, isso nos dá a possibilidade também, né, conhecendo todas essas tecnologias, o que a gente chama de maturidade da indústria 4.0. Tá? O que é a maturidade da indústria 4.0? A gente pensar onde nós estamos com a nossa indústria, com a empresa, enfim, aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar, onde eu posso ir com o que eu tenho e com as melhorias que eu posso fazer. Então, é analisar o perfil de maturidade, é pensar em que momento eu estou. Eu estou na indústria 3.0, na indústria 2.0, na indústria 4.0, ou dentro dessa indústria 4.0, qual o nível de maturidade que a gente tem das tecnologias que estão sendo aplicadas dentro da gestão, enfim, dos sistemas de produção. E para a gente fazer isso, existem várias metodologias, pesquisando aí na literatura e junções de metodologias para a gente poder fazer essa análise da maturidade, tá? Não vou citar uma metodologia específica, mas há várias metodologias que podem ser aplicadas. Aqui eu estou citando, nesse momento, eu e a professora Claudilaine, enfim, o nosso trabalho, porque a nossa experiência hoje na indústria 4.0 não é uma experiência dentro da indústria, mas é uma experiência mais acadêmica e muito de início, né, porque a gente faz parte, então, do grupo de estudos e pesquisa em processo e gestão de operações, e a gente está desenvolvendo hoje uma pesquisa que é a análise do nível de maturidade tecnológica das empresas industriais aqui da nossa cidade, enfim, de Campo Mourão, sobre a ótica da indústria 4.0. Então, o que a gente quer trabalhar aqui, que nós estamos trabalhando? É no sentido de utilizar uma metodologia, a gente tem pesquisado algumas metodologias, de forma a analisar a maturidade de algumas indústrias, né? A gente vai acabar trabalhando com perfil de empresas diferentes, mas tentando analisar em termos de tecnologias habilitadoras da indústria 4.0, como que está esse nível de maturidade em vários segmentos de indústrias aqui em Campo Mourão. Então, essa é a nossa ideia de projeto. A gente está trabalhando em parceria, então, com a professora Claudilaine, aí do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Estadual de Maringá, campus de Goiôerê. Então, a gente tem um projeto aqui na Universidade Estadual do Paraná, campus de Campo Mourão, que é do Grupo de Estudos e Pesquisa em Processo de Gestão de Operações.
Então, os desafios hoje da indústria, a gente tem aqui uma reportagem, né, uma pesquisa realizada em 2.225 empresas, sendo 910 pequenas, 815 médias e 500 grandes, de 29 setores da indústria de transformação, foram pesquisadas e chegou à seguinte conclusão: foram pesquisadas, então, várias tecnologias digitais, né, dessas tecnologias habilitadoras, para analisar como que essas empresas estavam. Então, o que foi, chegou à conclusão na pesquisa? 42% desconhecem a importância das tecnologias digitais para a competitividade da indústria, e 52% não utiliza nenhuma dessas tecnologias listadas. 52% das empresas pesquisadas aqui entre pequenas, médias e grandes, né, 52% não conhece nenhuma dessas tecnologias. Então, dá para a gente ter mais ou menos uma base do cenário que nós temos a nível de Brasil em termos de tecnologias. Então, os desafios da indústria 4.0 é o quê? A integração digital da empresa ao longo das cadeias produtivas. Nós temos a deficiência do investimento em equipamentos que incorporam essas tecnologias, adaptação de layout dos processos, relacionamento entre empresas ao longo da cadeia produtiva. Como eu já falei, a indústria 4.0 ela integra vários atores da cadeia, então há uma deficiência ainda muito grande em relação ao relacionamento entre as empresas, de forma a integrar dentro dessas cadeias. A criação de novas especialidades, desenvolvimento de novas competências é uma área bastante nova, e quando a gente fala em indústria 4.0, a gente vai falar também de revolução 4.0, e aí a gente tem que pensar em todos os segmentos: saúde, educação, enfim, energia, enfim, mobilidade, que a gente tem em termos 4.0, e aí a gente precisa criar novas especialidades, desenvolvimento de competência, e de forma geral a gente não tem todas essas competências, nem muitas vezes a gente está construindo essa competência, entendendo essa mudança de mercado, essa mudança da sociedade, para desenvolver essas competências. E quando eu falo isso também pensando dentro da academia. O fato de conhecer essas mudanças ocorridas no mercado, conhecer esse perfil que a indústria está exigindo, para que a gente também possa, dentro da academia, promover a mudança dos nossos projetos pedagógicos, para que a gente possa desenvolver essa competência no profissional, seja ele da engenharia, da administração, de muitas outras áreas que nós temos aí, para que possa atender esse novo desafio, esse novo perfil da indústria, dessa mudança industrial. Então, há uma limitada estrutura também de banda larga e rede móvel a nível de Brasil, que também impede um pouco a disseminação dessa indústria 4.0. E você, está preparado para essa indústria 4.0? Deixo esse desafio para vocês aí, para vocês me dizerem se estão ou não preparados. Finalizando, essas são as minhas referências. Eu gostaria também de apresentar para vocês um pouco do material. Eu sou professor, então o professor tem que indicar livros, faz parte do nosso trabalho aí. Então, eu gostaria de indicar esses materiais para vocês. São materiais muito ricos de informações, materiais bastante novos. Aqui é o livro A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, né, que é do Fórum Mundial da Economia. Esse foi a primeira obra dele, é uma obra bem interessante, que fala de todas essas tecnologias. Na verdade, não fala, ele apresenta, né, essa mudança da sociedade sobre a perspectiva econômica, né, a perspectiva econômica, a perspectiva dos países, da sociedade, enfim, né, do indivíduo. Ele faz uma relação, mostra toda a revolução, essa mudança da quarta revolução, sobre esses aspectos. Aqui nesse outro material ele aplica a quarta revolução industrial e mostra aplicações de várias tecnologias dessa revolução. Na indústria 4, nesse material, um material bastante interessante também, porque aqui fala de todas as tecnologias, fala de todas essa questão da maturidade das indústrias, do perfil profissional que nós temos que trabalhar para essa indústria 4.0. Então, é um livro bastante rico em informações, bem interessante. E esses dois materiais, esse aqui também é um material bem bacana, que vai mostrar bastante aplicações da indústria 4.0, além de falar
das tecnologias, dos conceitos essenciais, das pesquisas desenvolvidas, também apresenta várias aplicações, né, em vários setores da economia, e esse livro é um livro bastante legal, bem interessante, que fala muito da gestão, das mudanças das teorias organizacionais, né, ao longo aí, e ao longo das revoluções, né, então vai falar de Peter Drucker, falar de vários autores interessantes, do Porter também, quem conhece um pouco da parte estratégica, fala da mudança da metodologia estratégica do Porter, das forças competitivas que a gente tem que rever. Ele é um livro que traz assim uma mensagem bem bacana para a gente, principalmente para nós da academia, mostrando a importância da gente de reciclar dentro da educação, porque além de estar mudando essas tecnologias que são novas, enfim, nós temos que rever os nossos materiais científicos, os nossos materiais de gestão e rever o nosso conhecimento e fazer essas modificações na academia, enfim, para atualizar em relação à indústria 4.0. Gente, obrigado. Agora eu fico aí aberto para vocês, enfim, para a gente poder fazer esse bate-papo. Obrigada, Rony. Nossa, muito bom, né? Sempre tá aprendendo, enfim, né? Temos várias perguntas aqui. Algumas você respondeu com a sua apresentação, porém, vou passar para você a pergunta e você resume, né? A professora Cíntia pergunta assim: como a indústria 4.0 afeta as pequenas e médias empresas? Certo. Bom, vamos pensar assim, vamos pensar que, eu falei na apresentação, que a gente tem muitas empresas que ainda está na Revolução 2.0, né? Se a gente for pensar, tem muitas organizações, muitas empresas que estão na 2.0, 3.0. Para a gente falar de empresas que estão implementando, indústrias que estão implementando as tecnologias 4.0, são muito poucas no Brasil. Tem casos muito interessantes, muito bacanas de montadoras, né, indústrias automobilísticas, enfim, as montadoras que fazem um trabalho fantástico, tecnologia de ponta e implementando todas essas tecnologias habilitadoras. Mas quando a gente fala das pequenas empresas, que muitas dessas ainda estão nos processos gerenciais totalmente manuais, nas planilhas de Excel, e muitas delas ainda não têm ainda muitos sistemas avançados, é bastante complexo a gente falar dessas tecnologias. Porque a gente, para implementar uma indústria, uma tecnologia como a tecnologia 4.0, como uma internet das coisas, uma inteligência artificial, a gente tem vários passos a ser seguidos. Então, para essa pequena empresa, ela tem que passar por vários passos, e passos como a automação de processos, de padronização de processos, conhecimento mais dos processos e a padronização deles, para fazer automação e para daí fazer uma digitalização, né? Que é fazer a transformação digital da empresa. O que é fazer a transformação digital? É você operacionalizar os processos o mais digital possível, mais, né, dentro do conceito de sistemas, de tecnologias de sistemas, enfim. Então, eu diria que para essas pequenas empresas, eu tenho muitos outros passos a serem alcançados antes da tecnologia da indústria 4.0. Mas o que vai mudar para elas, eu penso que nós estamos num momento disruptivo. O que é esse momento disruptivo? Esse momento disruptivo é que a mudança de uma tecnologia, o incremento de uma tecnologia tem promovido a mudança em todo o negócio, o posicionamento de negócio das empresas. Então, às vezes, uma pequena empresa, uma startup iniciando, né, uma pequena startup iniciando, ela pode ser totalmente disruptiva e mudar um cenário mais global, né?
e mudar, às vezes a relação de uma pequena empresa pode mudar o relacionamento de toda a cadeia de valor. Então, por menor que seja essa pequena empresa que ela comentou, por mais difícil que seja, eu diria assim, por mais difícil que seja a implementação de uma tecnologia 4.0, porque envolve investimento, envolve conhecimento, envolve padronização dos processos, tecnologia, ela tem que estar por dentro dessas tecnologias, porque a mudança desse cenário pode mudar o comportamento de posicionamento dessa pequena empresa, eu diria, né? Por mais que ela não consiga implementar uma tecnologia 4.0, pelo perfil de negócio, pelo tamanho dela, pelo investimento na tecnologia, né? O comportamento, o posicionamento dela como negócio pode ter que ser revisto. Acho que é essa a mensagem que eu gostaria de deixar bem claro. Talvez o posicionamento estratégico de negócio dela talvez tenha que ser revisto por conta da mudança sistêmica que estão ocorrendo com essas tecnologias habilitadoras da quarta revolução industrial. Ok. A Daniele pergunta assim: quanto custa adotar a indústria 4.0? E que esse novo cenário seria algo acessível apenas para as grandes empresas? Tá. O quanto custa é difícil a gente mensurar, porque isso é muito variável, né? Depende da característica da empresa, depende do tamanho dela, né? Então, até para a gente fazer o que eu falei de maturidade, para fazer essa avaliação da maturidade da indústria, é muito variável, né? Nós estamos trabalhando com um questionário de maturidade e a gente, às vezes, tem que adequar aquela questão para o setor, ou para a realidade que nós estamos trabalhando. Então, falar de custo, eu não arriscaria dizer nenhum valor, jamais, né? Porque isso é muito variável, depende muito da característica da empresa, do tamanho dela. Então, não tem como eu responder isso, né? A questão do custo. A outra aquela questão que ela perguntou foi se esse novo cenário seria algo acessível apenas para as grandes empresas. Não acho que seja apenas para a grande empresa, tá? Esse é o exemplo disso que a gente está vendo, são as startups, as empresas nascentes que estão nascendo com uma ideia e são totalmente disruptiva, né? Então, não acho que sejam só para as grandes empresas. O que eu posso dizer é que não existe uma receita de bolo. Eu falei de uma série de tecnologias, internet das coisas, internet de serviços, QR Code, as facilitadoras, né, as complementares, a RFID, realidade aumentada, realidade virtual. Então, eu falei de uma série de tecnologias. Eu não posso pegar e achar que uma empresa ela tem que ter uma receita de bolo e colocar todas essas tecnologias para rodar. O que eu penso é que a gente tem que olhar o perfil de empresa que temos, as atividades que trabalhamos, né, o negócio que nós temos, e perceber quais tecnologias que são mais, que promovem uma mudança mais significativa na empresa, que nos dê um resultado melhor. E aí a gente poder fazer essa implementação gradualmente. E quando eu falo essa implementação gradualmente, não adianta você ter uma empresa pequena, enfim, ou não. Não adianta a gente já querer implementar um sistema cyberfísico com as máquinas conectadas, né, com automação total. Não dá para fazer isso sem a gente passar por uma etapa mais primordial, né, de conhecer o processo, de ver as relações, fazer mapeamento de processo, mapeamento de fluxo de valor, conhecer as atividades chaves, né, trabalhar com todas as atividades chaves, as interrelações entre elas, promover algumas automações, fazer algumas otimizações no processo, porque não dá para a gente já ir para uma digitalização do processo, que é um passo antes da indústria 4.0, se a gente for digitalizar processos que não estão otimizados, processos que ainda têm uma grande quantidade de erros,
né, de análise, coletas dentro das linhas, enfim. Então, não dá para a gente seguir para uma indústria 4.0 sem passar por esses processos que são primordiais para dar base para a indústria 4.0, né? Então, eu acho que tem toda uma etapa a ser seguida aí. Verdade. É a professora Priscila. Ela pergunta assim: qual a diferença entre indústria 4.0 e a internet das coisas? Tá. Bom, eu penso que a indústria 4.0, ela está envolvida ao que nós chamamos de sistema cyberfísico, né? O que é o sistema cyberfísico? É o sistema que une o físico ao cyber, ao digital, né? E quando você fala de internet das coisas, é uma interface, é uma tecnologia dentro do conceito cyberfísico ou de muitas outras tecnologias que eu posso utilizar. Então, indústria 4.0 envolve toda aquela construção da base, dos alicerces e da cobertura da casa que eu comentei na apresentação. Para ser uma indústria 4.0, eu tenho que ter as tecnologias que a gente chama de base, que daí entra a internet das coisas, o sistema cyberfísico e tudo, porque o sistema cyberfísico conecta o físico ao digital, conecta uma máquina com a outra, um sistema com o outro, faz essa interface. A inteligência artificial, ela é o digital, muito importante, fundamental, que conecta, que eu diria assim, que dá vida a uma coisa, né? Que dá vida a uma máquina. Uma máquina nos dá informações que podem ser conectadas, que podem ser que ela pode processar até informações, inclusive, né? Ela nos dá informações, pode processar e dar resultados, enfim. Mas a indústria 4.0, ela não pode ser só a internet das coisas. Ela tem que ter as outras tecnologias, não precisa ser todas, mas ela tem que ter as outras tecnologias conectadas para poder caracterizar essa indústria 4.0. E aí, o nível de maturidade dela vai depender da quantidade de tecnologias implementadas e dos resultados que está sendo gerado, tá? Mas quando você falou da internet das coisas, eu acho que a gente pode aí também fazer uma distinção do que é transformação digital e o que é internet o que é a indústria 4.0. Que a gente vê muito, que eu vejo assim bastante se falar, até eu discordo de muitas informações que a gente vê pela internet, assim, do assunto um serviço colocando como 4.0, sabe, fazendo conexão à indústria 4.0, mas, na verdade, é a aplicação de uma digitalização, de uma transformação digital, e não da indústria 4.0 propriamente dita. Então, acho que isso a gente também tem que saber distinguir o que é transformação digital, né, a utilização de uma tecnologia digital para dar melhor eficiência, acelerar os processos, dar um resultado melhor de eficiência e tudo, e o que é 4.0 na perspectiva da indústria 4.0, tá? Não sei se eu respondi, mas acho que a gente tem que diferenciar isso. Não, ótimo, claro. A explicação. Eu não sei se é Ria ou Maria. Ela pergunta assim: como superar as barreiras de implementação? As barreiras assim, na minha opinião, são muitas. Por que são muitas? Porque vai além da indústria, vai além eu acho que as barreiras é uma barreira que está na sociedade de forma geral. Falar de indústria 4.0, foi maravilhoso falar das tecnologias, né? Eu não coloquei vídeo nenhum aqui, mas eu sei que todo mundo gosta de pesquisar, vai ver vídeos maravilhosos do robô, da inteligência artificial, as conexões entre as máquinas, é muito legal essas tecnologias, né, de visualizar. Mas as barreiras vão além da indústria, as barreiras vão vão em relação ao conhecimento mesmo da sociedade, porque aí a gente tem barreira, vamos pensar na educação, né? A gente tem ainda que qualificar pessoas dentro desse conhecimento da indústria 4.0. Eu diria assim, dentro dessa disrupção, né, que há da quarta revolução industrial, tantas tecnologias que estão difundindo uma com a outra, se fundindo em uma com a outra, que
nos coloca a observar o que a gente está produzindo como conhecimento mesmo, até na academia. Né? Hoje, num curso de engenharia, por exemplo, nós estamos fazendo várias modificações nos currículos, até imposta pelas diretrizes curriculares, né, nacionais em relação aos cursos de engenharia. Quando eu falo engenharia, todas as engenharias, que é justamente para rever essa questão um dos pontos das mudanças diretrizes é a questão da indústria 4.0, das tecnologias da quarta revolução industrial. Então, o que a gente está percebendo? A necessidade de competências, de habilidades que a gente tem que desenvolver, e competência, né, tem que desenvolver competência nesse graduado, esse egresso, para que ele possa estar inserido nesse mundo 4.0, nessa evolução que nós estamos passando. Então, aí já é uma barreira, eu diria, que é qualificar tanto os profissionais, seja ele no nível técnico ou no nível superior, enfim, é uma das barreiras. Mas há barreiras de infraestrutura também do país, internet, uma internet veloz, ágil, para que possa ser implementado, né, com força, uma política no país também de investimento para que possa possibilitar o investimento e o desenvolvimento dessas tecnologias, né, para que a gente possa possibilitar a disseminação disso. Então, há muitas barreiras, tá, que não estão só colocadas na indústria, na empresa X, barreira lá, mas são barreiras da sociedade, de forma geral, que eu vejo que impede, né, a gente avançar assim como países, né, como a Alemanha, imagina, a China, os Estados Unidos estão. Então, a gente tem ainda uma lacuna muito grande para ser vencida, e que são barreiras que são impostas para nós. E aí, junto disso, a gente pode falar das novas profissões que podem ser, que estão aí, que muito se fala delas, né, das novas profissões que ainda existirão, que a gente nem sabe quais são realmente. Algumas são colocadas já na mídia, mas algumas a gente nem sabe quais serão. E ainda a gente espera-se que o que a gente está ensinando hoje, o aluno que começou um curso, por exemplo, de engenharia hoje, quando ele sair depois dos 5 anos, né, nos 5 anos, ele já vai ter que rever, porque às vezes o conhecimento que ele viu hoje já não está valendo para os 5 anos que ele está saindo da graduação, de tão rápida e tão veloz que é essa mudança que nós estamos passando, e que são barreiras impostas que a gente tem que vencer. Eu acredito muito que venceremos. Nós que somos curiosos, que estamos sempre buscando conhecimento, buscando se transformar, se reinventar, a gente vai vencer juntos, né, e vamos nos adequar a essas transformações que estão existindo. Mas são barreiras que a gente tem que colocar e vencer, que estão existindo e que a gente tem que vencer. Eu acredito assim que perguntou sobre as barreiras, mas ela pergunta quais os maiores riscos da indústria 4.0. Eu acredito que essas barreiras, de certa forma, complementam, né, a tua resposta, né? Além disso, aí entra nas externalidades, né? Inclusive aquele livro da Quarta Revolução Industrial, é bem interessante, quem perguntou isso, eu super recomendo, vai falar muito dessas externalidades, que ainda é tudo incerto, né? São tudo projeções, perspectivas que estão, que a gente está, assim, que a gente lê, que a gente espera que isso possa acontecer. Mas uma desigualdade social, porque se a gente for olhar, eu falei da diferença, né, das diferenças ali de pessoas com acesso à internet, a grande quantidade de massa de pessoas que não têm acesso à internet. Quantas pessoas que não têm acesso à eletricidade no mundo, né? E a gente está falando de uma tecnologia hiper avançada, com, né, internet das coisas, com uso avançado aí de internet, de tantas tecnologias avançadas, e com pessoas tão despreparadas. Então, os riscos, né, que a pessoa perguntou, né, eu acho que os riscos fazem parte dessa externalidade, essa desigualdade, pode ainda aumentar ainda mais essa desigualdade social. E ainda pensando nessa questão do trabalho, né, que a gente não sabe ainda muito bem como será o comportamento das profissões e essa questão de falta de trabalho, né, pessoas que
talvez não estão qualificadas ou não estarão preparadas para essa mudança. Porque quando a gente fala de uma empresa que está automatizando robôs que estão sendo utilizados nas linhas de produção, assim, a ponto de não ter pessoas na linha de produção. Então, a gente vai tirar pessoas do processo mais manual. Tem um lado bacana, assim, um lado bonito da coisa, que é falar que você vai colocar o operário para o funcionário para uma atividade menos que exija menos esforço operacional, né? Menos esforço operacional e que exige menos fadiga do funcionário para colocá-lo em uma operação mais de controle, mais de uma visão mais generalista, mais de controle. Só que tem pessoas que talvez não vai absorver essa função de mais de controle e tal, por não estar preparado, por não estar se qualificando, por não ter todo esse preparo necessário. Então, isso pode ser um resultado negativo, né, do trabalho, enfim, com o avanço dessa tecnologia, penso eu. Pode ser um ponto negativo, né? Aproveitando a sua resposta, eu vou pular uma pergunta aqui só para ir na do Matheus, que ele pergunta assim: a indústria 4.0 vai causar demissão em massa? Né? Que é o que você começou a falar desse perfil, né, de profissionais, né? Olha, primeira coisa, eu penso assim, tem muitas empresas que estão no 2.0 e no 3.0. Há uma jornada ainda para muitas organizações avançar nesse sentido. Então, eu não digo uma demissão em massa, mas muitas pessoas ficarão fora e perderão oportunidades, né, por conta de não se adaptar a essa mudança. Né, mudança. E quando eu falo mudança, às vezes a gente fala assim, nossa, mas olha as tecnologias que eu mostrei, né? Isso é para as montadoras, isso é para as grandes empresas, né? As empresas com tecnologias avançadas. Não, isso não é só para essas grandes empresas. Talvez a tecnologia será utilizada em primeiro momento para ela, mas essa mudança do mercado, essa ruptura do mercado promoverá mudanças de negócios de várias outras empresas que, consequentemente, mudará a forma de trabalhar, a forma de percepção do trabalho, a forma do conteúdo do trabalho, né? E que, consequentemente, promoverá o desemprego daqueles que não se adaptarem a essa mudança, né? Agora, falar de uma demissão em massa, penso eu que seja gradativo, porque o processo de adaptação, por mais que está sendo rápido, as transformações, há uma necessidade de investimento, né? E esse investimento, ele também será gradativo para as organizações. Só que esse gradativo, ele é mais rápido do que o que era nas revoluções anteriores, né? Porque as transformações, a velocidade são mais rápidas. A gente poderia dar um exemplo quando foi a implementação de cupom fiscal, né? Você ia pagar alguma coisa, não tinha essa questão de cupom eletrônico, leitura de código de barra, né? Aí, com o tempo, as empresas foram implementando gradativamente por questão dos recursos, né? Aí o Matheus... Por exemplo, nos supermercados, né? Você já tem vários supermercados com caixa automático que você não precisa passar no caixa. Você mesmo já passa a informação, tudo ali. Então, está remodelando ali os postos de trabalho. Eu acho que se a gente caminhar para uma questão também de sustentabilidade, embora a cultura ainda, nossa, não é... Temos que avançar nesse sentido, o funcionário que empacota ali também sairia desse posto de trabalho, mas está sendo tudo um processo gradativo, né? Não é em massa, é um processo que está... Eu acho que o importante é isso que nós estamos fazendo, discutir, promover essa discussão que seja o mais ampla possível, que seja não só na academia, mas em que todas as pessoas possam ter acesso, discutir esse tema, porque é uma mudança que nós estamos passando e que as pessoas têm que perceber essas mudanças e se readequar aos postos de trabalho, né? Uhum. O Matheus, ele continua perguntando assim,
Qual característica ou habilidade esse profissional tem que ter, né? Porque as empresas vão buscar na hora de contratar. O que seria indispensável para a pessoa para se manter ou buscar por uma vaga? Pensando nessa eu parte acho que a atualização constante é uma delas, né? Se atualizar constantemente. Ter esse perfil de se atualizar constantemente e fazer pequenos cursos de capacitação. A gente está falando aqui para uma academia, né? Todos da graduação. Então, a graduação não resolve mais. Não adianta você achar que você vai sair com a graduação e tal. É uma porta de entrada, mas essa necessidade de constante reciclagem, de constante capacitação, será essencial, né? Então, isso, para quem precisa comprovar atividades complementares, trabalhe as suas atividades complementares, porque são essenciais, né? Você se capacitar a essas novas tecnologias, enfim, o que está aparecendo no mercado, é essencial. Mas, eu diria assim, além disso, além de se capacitar constantemente, uma questão que também se fala muito, que se fala muito na questão do equilíbrio emocional, se fala muito dessa característica do perfil, a necessidade de ter equilíbrio emocional, trabalhar esse lado humano, né, trabalhar a questão mais humana também é uma coisa que se fala muito, principalmente nessa relação, quem for para grandes empresas, enfim, que já vai estar trabalhando com a relação homem-máquina, né, que já é muito comum. E quando eu falo relação homem-máquina, é relação de diálogo, de conversa, de troca de informações homem-máquina. Então, isso, e ao mesmo tempo, você tem uma equipe de trabalho que vai ser muito multidisciplinar, que se fala dessa equipe de trabalho, postos de trabalhos muito multidisciplinares de várias áreas. Então, ter esse equilíbrio emocional, esse trabalho multidisciplinar de equipe, né, de conseguir trabalhar essa questão de equipe é fundamental, sabe? É uma atividade uma necessidade, assim, uma característica que se exige muito, se fala muito nesse novo cenário para a indústria 4.0. A professora Cintia, ela pergunta assim, se existe especialistas para auxiliar na implementação da indústria 4.0. Sim, existe pessoas capazes, principalmente, eu diria assim, principalmente o pessoal da tecnologia da informação, né, da TI, enfim, não que seja regra, porque dentro da organização vai ser muito comum o trabalho em projetos, né, e o gerenciamento de projetos para implementação da indústria 4.0. Não necessariamente precisa ter alguém da TI para fazer a implementação, como gestor do projeto de implementação, né? Mas é essencial alguém da TI, é fundamental, né? Ter alguém dessas tecnologias com capacitação, formação para isso, para estar nessa equipe de implementação, tá? Mas o engenheiro de produção, que eu acho que é o nosso universo aqui, os nossos alunos, enfim, podem tranquilamente gerenciar esse projeto de implementação da indústria 4.0 dentro de uma empresa. Claro que com todas as equipes, todas as pessoas envolvidas nas áreas, ninguém vai sair implementando tecnologia da indústria 4.0 sozinho, vai sair com todas as áreas, com gente de produção, gente de marketing, gente de desenvolvimento de produto, com certeza, essencialmente gente da tecnologia, né, da tecnologia de informação, computação, enfim, para poder fazer essa implementação. Mas ela me perguntou se tem alguém que possa direcionar, apoiar. Então, quem que vai fazer isso? Tem, sim, profissionais que podem ajudar a fazer essa implementação, inclusive esse trabalho que eu não abri o trabalho de maturidade da indústria 4.0, eu diria que é a primeira etapa, uma das primeiras etapas aí para quem for auxiliar a fazer essa implementação, né? O profissional que for auxiliar, é fazer esse mapeamento da empresa, da organização da indústria, para ver que nível de maturidade que ela está. E quando eu falo de nível de maturidade, você vai olhar, olha,
A empresa aplica internet das coisas, a indústria lá tem inteligência artificial, tem QR Code, tem, enfim, tem o sistema cyberfísico, né? E vai analisar todas as tecnologias que tem, qual o conhecimento das pessoas em relação a essas tecnologias, quem conhece sobre cada uma, o quanto conhece, o quanto o conhecimento pode promover a mudança na organização. Então, um trabalho assim, não é um trabalho de hoje para amanhã, é um trabalho que demora um tempo relativamente grande dentro da organização, porque tem que passar por todo um processo de mapeamento, como eu falei, de mapeamento de processos, de otimização do processo, de digitalização, né, para daí fazer todo esse processo de implementação da tecnologia. Não se faz sozinho, se faz em equipe e com certeza tem pessoas que podem apoiar tanto dentro da organização, que, né, depende do nível da empresa, como pessoas externas que dão consultoria, enfim, que pode promover e dar acesso e ajudar a empresa na implementação disso. Ela também pergunta como pequenas e médias empresas podem ter acesso, mas é o que você falou, né? Vai ter um gestor que vai começar a implementar, tendo várias pessoas capacitadas que vai estar envolvida, né, Rony? Não é uma pessoa em si, mas é todo um gerenciamento disso, né? E aí, vamos pensar assim, Cíntia, né? É a Cíntia que perguntou, né? A pequena empresa, eu falei na apresentação da mentalidade do hoje da indústria 4.0, ela está muito pautada no hoje e no passado, né? Então eu vou até fazer uma fala em relação à pequena empresa, pequena e média empresa, que tem uma característica muito da dificuldade, talvez, de implementação de um sistema, de um mais robusto, né, de um sistema de informação mais robusto, não que precisa um sistema mais robusto, tem que ser mapeado a empresa para ver qual é o sistema adequado, mas muitas delas ainda tomam decisões pautadas nessas informações com erros, olhando muito o passado, sem olhar para o futuro, sem um banco de dados, talvez, que possa trabalhar com ferramentas legais, diferentes, com ferramentas que possa dar mais essa visão de futuro, né? Então, essas empresas talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade de perceber essas tecnologias que podem ser implementadas, que talvez não, muitas vezes não seja todo um sistema cyberfísico, como eu comentei, mas já um processo de transformação digital daria uma diferenciação enorme para a empresa, né, para uma pequena empresa. Não precisa ser as tecnologias da indústria 4.0, todas elas, ou um nível de maturidade elevado, mas uma transformação digital, né, numa pequena empresa com certeza promoveria uma mudança transformadora e necessária nesse mercado totalmente digital que nós estamos, né? Que hoje até para, enfim, às vezes vender frutas, verduras e frutas pode ser digital, né? A gente pode fazer toda uma transformação digital num serviço de vendas, enfim, de frutas e legumes e verduras e tal, e pode alavancar enormemente as vendas desse pequeno negócio, né? Então, eu diria, aí eu entro para a transformação digital, nem tanto para a indústria 4.0, mas mais para a transformação digital. Agora, uma pequena empresa que tem já um número, pequena e média empresa que tem um número legal de clientes e tal, olha, só de implementar algumas ferramentas de demanda, de previsão de demanda, de análise de dados, de comportamentos, né, de dados, de padrões, já pode dar principalmente na questão comercial, no marketing, nas vendas da empresa, uma mudança interessante, e que talvez o acesso, o investimento não seja alto, né, que pode promover uma mudança interessante para a empresa. Encerrou as perguntas, né? Também a gente já está no nosso prazo, né?
Professor, quero agradecer, né, mais uma vez ao convite. Nossa, assim, é um tema, assim, rico, né? É o que eu falo, pode ser explorado de várias maneiras, né? E você introduzindo essa parte da tecnologia aí, eu acho que abre muito, assim, o leque e vertentes, né, para ser estudado e, enfim, explorado, né? Muito obrigada. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, os professores, o pessoal aí, alguma outra pergunta? Acho que não, né? Porque o nosso prazo já Sim. meio que. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Priscila, a professora Cíntia, a professora Rúbia, a professora Claudilane, a todos vocês. Eu agradeço imensamente o convite. Obrigado por esse espaço bacana de discussão. Eu não sou da tecnologia, né? Não é minha área forte. Os meus trabalhos assim não têm sido desenvolvidos muito dentro dessas tecnologias, mas do ano passado para cá eu tenho buscado me reciclar bastante estudado bastante esse assunto por conta da necessidade de mudança mesmo, de percepção de mudança do mercado, do cenário, mudança em vários aspectos na minha profissão, na academia, especificamente, dentro do curso. Então, inclusive, com a professora Claudilane, a gente tem desenvolvido um projeto em conjunto que está pautado nessa maturidade da indústria 4.0. Então, a gente está iniciando, né, professora, a gente está iniciando nesse trabalho, então, acho que, assim, foi um espaço bem bacana e essencial, fundamental para nós, né, tanto nós da academia, nós professores, quanto os alunos que estão aí nos assistindo e os demais que irão assistir, que hoje, né, a gente tem uma amplitude aí, um cenário bem amplo, né, dos webinar que nós estamos apresentando. Então, eu acho que é um espaço fundamental. É o propósito, é o que se discute no Fórum Mundial da Economia, lá, né, que se fala muito da necessidade da gente promover esse espaço de discussão com o poder público, com a academia, né, com o empresariado, enfim, com todos, porque a gente tem que juntos construir essa mudança que nós, né, estamos tendo que fazer, que nós estamos nos transformando em todas as áreas, e é somente junto com a academia, junto com as empresas, com as indústrias, enfim, com toda a sociedade, que a gente vai conseguir realmente transformar e ter um resultado positivo, seja na indústria, seja na educação, seja na saúde e no serviço, porque todos nós estamos nos transformando e essa atividade aqui, esse webinar, é essencial para isso, tá? Eu sou um pequeno estudante, estou me transformando juntamente com vocês que aqui estão compartilhando esse conteúdo. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz e estou sempre à disposição de vocês, com certeza. Obrigada, e é bem que você falou, né? Ainda diante da atual situação que estamos vivendo, né? Da pandemia, né? A gente tem que se reinventar, né? Mais que nunca a gente está utilizando desses recursos, dessas tecnologias, né? Muito obrigada. Eu não sei, professora Priscila, você quer falar alguma coisa? Que eu vi que ela... Não, claro, acho que só agradecer mesmo, né? Agradecer a disponibilidade do Rony de vir, né? Agradecer essa palestra, foi excelente. Então, assim, muito obrigada, Rony, pela participação. Foi muito boa mesmo. Ok, eu que agradeço. Certeza que agregou bastante, o pessoal gostou muito. Obrigada. Estão falando, ótima palestra aqui. Mais uma vez, obrigada. Uma boa noite a todos, pessoal. E amanhã continua, né, a webinar, tá ok? Obrigada, professor. Obrigado.